Romanos capítulo 9, versículos 27 e 28. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Também Isaías clama acerca de Israel. Paulo faz uso do trecho do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 22, onde está escrito o seguinte: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá, ou uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Portanto, esta mensagem tinha endereço certo, que eram justamente os judeus, convertidos ou não ao cristianismo, que frequentavam as reuniões cristãs na capital do Império Romano, que era justamente Roma. Como também fica explícito que era uma palavra de juízo profético sobre os filhos de Israel. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel. Esta colocação feita pelo escritor se reporta aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles que, como nação, foram introduzidos na terra de Canaã, em cumprimento às promessas feitas de Deus aos patriarcas, mas que, no momento em que falava o profeta Isaías, se encontravam em estado de alerta quanto aos cativeiros assírio e babilônico, que já era em parte realidade nua e crua para aqueles que se encontravam em estado de rebelião. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Pelo que nos faz saber a história dos hebreus, o cativeiro assírio já era realidade no tempo do profeta Isaías, em que as duas tribos do sul já não estavam mais na Palestina, principalmente as autoridades de Israel. Já as 10 tribos do norte ainda não haviam sido transportadas para a Babilônia. Juntando-se o número dos filhos de Israel, todos, era efetivamente grande a população dos judeus naquele tempo profético. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente
é que será salvo. Porém, como Paulo diz em outra parte dos seus escritos, nem todo filho de Israel é um verdadeiro israelita. Na vinda do Messias de Deus, teve cumprimento esta profecia vaticinada por Isaías. E a prova disto é que pouco dos judeus creram que Jesus de Nazaré era o Messias de Deus. Está escrito: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Conforme nós podemos ler no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 11. Isso já era profetizado por Deus bem antes da manifestação do Emanuel, ou do Messias prometido e enviado pelo Senhor. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra. O profeta apontava em direção à vinda do Messias de Deus, bem como da implantação de uma nova dispensação, com a rejeição de Israel e a abertura da porta da graça de Deus para os gentios ou demais nações do mundo. O que Deus estava para fazer por meio do seu Filho Jesus foi o melhor que poderia acontecer para toda a humanidade, porque a obra de redenção e reconciliação salvou o mundo da destruição merecida. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça. A medida da tolerância de Deus estava cheia quanto a suportar as iniquidades do povo de Israel. Em uma linguagem bem humana, diríamos que Deus não suportava mais aquela situação. Por outro lado, o Criador queria manifestar mesmo era a sua misericórdia e graça para toda a humanidade, enviando seu Messias para resolver o problema da inimizade pela propiciação e reconciliação realizada por Cristo Jesus, o Redentor. Finalmente, também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. O profeta Isaías foi, na realidade, um dos atalaias de Deus mais usado em profecias messiânicas, em que Deus lhe revelava a aproximação de um novo tempo de paz e reconciliação com os filhos dos homens. O que Deus estava prevendo por meio desta profecia era algo muito melhor e maior do que o pacto da lei, ou a antiga aliança da lei. E Paulo, como judeu que era, já desfrutava dos seus benefícios práticos, porque ele foi alcançado,
realmente, pela graça de Cristo Jesus, pela obra de redenção e propiciação que o Filho de Deus, o Cristo de Deus, realizou em prol de toda a humanidade. Quero mais uma vez solicitar a você que compartilhe este áudio, principalmente com pessoas ainda não convertidas, e vamos juntos semear o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele e somente Ele, que vive e que reina para todo sempre.